Se você tem mais de 100 mil reais investidos, eu vou te mostrar nesse vídeo 5 estratégias de investimentos que aceleram a sua multiplicação de patrimônio. Eu me chamo Ricardo Hoffman, sou consultor de investimento CFP e essas 5 estratégias não vão trazer nenhum incremento de risco para sua carteira, porque são apenas ajustes finos que você pode fazer para aplicar de forma imediata nos seus investimentos e que vão te ajudar a chegar mais rapidamente nos 200, nos 500 mil reais ou até mesmo no R$ 1.000.000, enfim, acelerando a sua multiplicação de patrimônio. Eu não vou te mandar tirar todo o seu dinheiro do CDB ou da renda fixa para investir na bolsa de valores. Pelo contrário, eu vou te ensinar a multiplicar os seus retornos sem abrir mão da segurança. E sem enrolação, vamos para a primeira estratégia, que é uma das mais fáceis de você aplicar. Lembra que eu te falei que essas estratégias seriam apenas ajustes finos nos seus investimentos? Pois é, então presta atenção. Você vai ajustar as datas de vencimentos dos seus títulos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, para anos de eleições presidenciais. Ou seja, quando o CDB que você tem hoje vencer, procure um novo CDB para renovar com data de vencimento em 2026, 2030, 2034 e assim por diante. Eu vou te explicar o porquê desse pulo do gato. Em anos de eleições presidenciais, é normal que o risco do mercado aumente e com isso os CDBs tendem a se ajustar e começam a oferecer rendimentos maiores. Eu estou falando de CDB aqui só porque é o investimento de renda fixa mais comum, mas isso serve para qualquer título. Pode ser uma LCI, uma LCA, uma LC, enfim, entre outros ativos, qualquer outro título de renda fixa que você tenha na sua carteira. Se você ajustar os seus CDBs para vencerem nos mesmos anos de eleições, você vai ter a oportunidade de renovar justamente nesse ponto de virada. Ou seja, justamente quando os CDBs começam a pagar mais rentabilidade. Então, um exemplo prático. Se você tinha um CDB de 12% ao ano, você pode fazer a renovação do mesmo CDB por 14%, 15% ao ano, ou até mais em alguns casos. É uma estratégia simples, mas que aumenta muito o seu retorno, sem precisar fazer nada mirabolante e sem precisar correr riscos exagerados. É um ajuste fino que você pode aplicar a partir de hoje, que já vai fazer uma grande diferença nos seus investimentos. A segunda estratégia, também muito importante, é você evitar ao máximo as taxas ao você investir. Tem uma máxima do mundo dos investimentos que é a seguinte: os custos importam. Um bom investimento pode se tornar péssimo se as taxas cobradas por ele forem altas demais. As taxas têm o potencial de simplesmente acabar com a rentabilidade de um produto e, infelizmente, muitos fundos de investimento se enquadram nessa situação. Então, esse é meu conselho para você. Se você puder evitar taxas, evite. Se você investe hoje, por exemplo, em um fundo multimercado, que é um fundo que combina investimentos de renda fixa com investimentos de renda variável, você pode simplesmente trocar esse fundo multimercado por investimentos diretos na renda fixa e a outra parte direto na renda variável. Você pode trocar esse fundo multimercado por investimentos direto na renda fixa e usar a parte de renda variável desse fundo para investir, por exemplo, num fundo de ações. Dessa forma, você não vai precisar se envolver ativamente com os investimentos de renda variável, que são mais arriscados por sua vez, e você evita as taxas de um fundo multimercado. É como trocar 6 por meia dúzia, só que com um custo menor, e que no médio e no longo prazo tende a preservar muito mais os seus retornos. A terceira estratégia que eu separei para comentar aqui com você é a mais difícil de você aplicar, mas também é uma das que mais tem potencial de colocar dinheiro no seu bolso. Se você quer alavancar a sua rentabilidade na parte de renda fixa e multiplicar o seu patrimônio de forma mais acelerada, existem algumas operações avançadas que podem ser aplicadas. Uma delas se chama marcação a mercado. Os títulos de renda fixa têm seus preços flutuando no mercado diariamente. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. Se você souber usar isso a seu favor, você consegue vender o seu título antecipadamente antes da data de vencimento e conquistar retornos bem maiores do que você teria se você levasse esse investimento até o vencimento. Eu mesmo já consegui ter rentabilidade de 20%, 30% com a marcação a mercado. Quando a taxa dos títulos cai, você tem uma janela interessante para você aplicar essa estratégia e, consequentemente, alavancar os seus resultados. Mas é de fato uma estratégia um pouco mais avançada
e que você precisa de um conhecimento maior para poder aplicar e ter resultado. O quarto ajuste que você pode fazer nos seus investimentos a partir de hoje é o tipo de rentabilidade dos seus títulos. Um título de renda fixa, ele pode ser pós-fixado, pré-fixado ou ainda híbrido. E a depender do contexto do mercado, existe um tipo de rentabilidade mais adequada para cada momento. Existem alguns momentos em que o título pós-fixado é o mais adequado e já em outros momentos a melhor opção pode ser o híbrido. Se você souber fazer a leitura, você consegue ajustar os tipos de rentabilidade da sua carteira de renda fixa para sempre surfar o ciclo correto. Eu vou te dar um exemplo. Quando a taxa de juros do país começa a dar sinais de queda ou já esteja em queda, como é o caso que nós estamos vivendo agora com a queda da Selic, pode fazer sentido para você migrar os títulos pós-fixados que acompanham a taxa por um título pré-fixado, que você tem uma taxa travada no momento da aplicação. Porque dessa forma, enquanto o mercado está pagando menos juros, você trava sua rentabilidade em um valor mais alto. Essa é uma estratégia inteligente para você acelerar a sua multiplicação de patrimônio. E antes da gente fechar com a quinta estratégia, eu quero te pedir um favor. Se você está gostando do vídeo até aqui, se eu estou te ajudando de alguma forma, aproveita para se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago vídeos novos para te ajudar a investir de forma mais inteligente e acelerar a sua multiplicação de patrimônio sem depender de bancos e assessores de investimentos que muitas vezes estão mais preocupados com o bem ou o dinheiro no bolso deles do que de fato com o melhor para você. Já se inscreveu aqui? Então vamos lá. Vamos para a última estratégia do vídeo, aqueles ajustes finos que trazem diferenças gritantes. Sempre que o seu banco, corretora, te indicar um CDB, LCI, LCA ou qualquer outro título de renda fixa, compare com as demais opções de mercado. Existe um site gratuito que também tem aplicativo para celular, inclusive, em que você consegue conferir todas as taxas que o mercado está pagando naquele exato momento. Através desse site, você consegue comparar o CDB que o seu banco está te oferecendo com os CDBs, por exemplo, que existem nas corretoras ou até mesmo em outros bancos. E dessa forma, é possível avaliar se o que o banco está te recomendando é justo ou não. A diferença pode parecer pequena, mas acredite em mim, no médio e longo prazo, até mesmo as menores diferenças, isso importa. É um ajuste fino que vai te tomar no máximo, vamos lá, 10 minutos de análise comparativa, mas que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. É uma diferença que às vezes pode ser 1, 2, 3, 4% ao ano a mais se você colocar isso em prática. Esse site em questão, ele se chama App Renda Fixa e é gratuito para você acessar ou baixar no seu celular mesmo. Então, resumindo, não deixa dinheiro de graça em cima da mesa. Agora, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa sua curtida aqui embaixo, porque o YouTube entende que essas estratégias são valiosas e a entrega do vídeo naturalmente vai ser mostrada para mais pessoas que também querem acelerar sua multiplicação de patrimônio com investimentos seguros. Eu me chamo Ricardo Hoffman, sou consultor de investimentos CFP e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!